Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Vamos abrir no Novo Testamento, livro de Mateus. Obrigado, filha. Capítulo 13, versículos 51 e 52. A irmã Deise pediu para avisar que hoje tem cantina, tá bom? Então, finalizando o culto, os irmãos têm a oportunidade de terem mais um momento de comunhão, mais uma oportunidade para conversar e abençoar, né? A nossa cantina sempre tem um propósito. Mateus, capítulo 13, versículos 51 e 52. Assim diz a palavra de Deus. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Deus, muito obrigado pela palavra. Usa-me como instrumento em tuas mãos. Abençoa-nos, ó Deus, ajudando-nos a viver o que vamos aprender com a santa e boa palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O tema do sermão, coisas novas e coisas velhas. Vamos falar juntos? Coisas novas e coisas velhas. Esse é o tema do sermão. É um sermão de 2 pontos. O primeiro ponto é o versículo 51, que diz: entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então, quem pergunta se os ouvintes entenderam? O Senhor Jesus. Quem responde? Aqueles que ouviam Jesus falar. Ouviam Jesus falar o quê? As parábolas. Então, nós estamos aqui há vários domingos aprendendo lições relacionadas às parábolas. Qual foi a última parábola que a gente compartilhou? Quem lembra? Isso, a parábola da rede. Então, quando Jesus pergunta, entendes todas essas coisas, ele faz referência às parábolas e os ensinamentos através das parábolas. Então, que coisas são essas? Nós vamos relembrar então. São 7 parábolas, né? Quando ele pergunta, entendes todas estas coisas? Então, a primeira parábola é a parábola do semeador. Abram lá em Mateus 13, versículos 18 a 23, e a própria palavra de Deus vai explicar a parábola. A palavra mesmo se incumbe de explicar a parábola do semeador. Diz aí, então, o versículo 18 de Mateus 13. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem,
vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, a semente que caiu à beira do caminho, o texto diz que são aqueles que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Então, muitos ouvem a pregação do Evangelho e não conseguem entender, alcançar. Versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Então, à beira do caminho, é aquele que ouve e não entende. Em solo rochoso, é aquele que ouve e logo se alegra. Mas, diz o versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, alguns ouvem a palavra, não entendem, e aí não ficam. Outros ouvem a palavra, mas não têm raiz. Qualquer dificuldadezinha está abandonando a fé. Qualquer dificuldade está abandonando o reino de Deus. Então, se alegra porque percebe que encontrou uma coisa boa, mas não tem estrutura emocional para administrar algumas situações que desagradam. Então, prefere abandonar a fé. Versículo 22 diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. Então, a semente que caiu entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas recebe muitas oportunidades, e as oportunidades, ao invés de abençoá-lo, as oportunidades acabam tirando dele o tempo que ele deveria dedicar ao Senhor. Então, oportunidades são coisas que podem serem boas ou ruins. As oportunidades são boas quando elas te mantêm na presença de Deus. Mas as oportunidades são ruins quando elas tiram você da presença de Deus. Então aqui diz que a pessoa recebeu a palavra, mas também na vida recebeu oportunidades. E aí, por causa das oportunidades, abandonou também o Senhor. Interessante que uma semente não vingou porque ouviu a palavra, mas teve dificuldades, e por causa das dificuldades abandonou. O outro ouviu a palavra e teve oportunidades, mas também por causa das oportunidades abandonou. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100, a 60 e a 30 por 1. Há aqueles que ouvem a palavra e as dificuldades não vão tirar essa pessoa da presença de Deus. Há aqueles que ouvem a palavra e as oportunidades não vão tirar essa pessoa da presença de Deus. Há aqueles que, ao ouvirem a palavra, entendem que encontrou algo superior a tudo, a toda e qualquer situação que possa surgir na vida dele. Quando o indivíduo entende que o reino de Deus é superior a qualquer vantagem, é superior a qualquer dificuldade,
então as dificuldades e as vantagens não vão tirá-lo da presença de Deus. E Jesus também falou acerca da parábola do joio. Mateus 13, versículo 36, onde a palavra mesmo explica a parábola. Mateus 13, 36, a partir do 36, diz assim: Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então, Jesus, falando do reino de Deus, falando do contexto espiritual, o Filho do Homem, Jesus é aquele que semeia a boa semente. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então, Jesus é aquele que semeia a boa semente. Versículo 38. O campo é o mundo. Então, Jesus semeia a boa semente no mundo, como diz o texto. O campo é o mundo. E quem são as boas sementes semeadas por Jesus? A boa semente são os filhos do reino. Então, os crentes são os filhos do reino. Jesus ensinou isso. E os filhos do reino, Jesus então usa os crentes no mundo. Então, os crentes se reúnem na igreja para adorar, mas é no mundo que os crentes farão a diferença. É no mundo, na escola, na faculdade, no trabalho, com os vizinhos, na farmácia, na padaria, no condomínio. É no mundo que nós vamos ser luz, sermos sal, darmos o nosso bom testemunho. Aqui, reunidos para culto, adoramos ao Senhor, mas somos eficazes lá fora, nas trevas, entre os perdidos. É lá que somos eficazes como semente nas mãos de Deus. Então, o texto diz que Jesus é quem semeia a boa semente. A boa semente são os filhos do reino, são os crentes. E essas boas sementes, que são os crentes, são semeadas no campo que é o mundo. Mas temos também o joio. Aqueles que entram na igreja e não se convertem. Aqueles que ouvem a palavra e não abandonam o pecado. E está no nosso meio. As portas de uma igreja estão abertas. Então, pessoas entram e se arrependem, pessoas entram e continuam pecando, pessoas entram e entregam a vida para Jesus, pessoas entram e negam a Jesus, pessoas entram e são transformadas, pessoas entram e permanecem a mesma coisa e às vezes ainda pioram. E no contexto de uma igreja local, nós temos os filhos do reino, que é a boa semente, mas diz o texto que nós temos também o joio, que são aqueles que entram e não se arrependem, entram e não se convertem, entram e zombam da santidade de Deus, entram e dão um mau testemunho. E quem são esses? O joio. O texto diz que são os filhos do maligno. Quando olhamos para uma igreja reunida, somos tendenciosos a vermos uma igreja completa de crentes. Mas a palavra diz que, juntamente com a boa semente, temos também o joio. E os joios são aqueles que zombam da santidade de Deus. O que seria zombar da santidade de Deus? Ouvem a palavra, cantam os louvores, mas ao saírem são desonestos, ao saírem se prostituem, ao saírem
são dados a vícios. Então, o texto chama o joio de filhos do maligno, porque entram em um ambiente santo e saem para pecar contra Deus. Que uma vez que a pessoa peca, no primeiro momento ela não peca contra o outro ser humano. Uma vez quando a pessoa peca, no primeiro momento ela peca contra Deus. Imagine uma pessoa pecando contra Deus após participar de um culto ao Senhor. Que absurdo. Mas acontece porque a igreja ela é composta por boa semente, mas diz a palavra que também o inimigo, escravizando a mente e o coração de alguns, por mais que eles entrem aqui, entram, adoram, oram, ouvem a palavra, mas não se arrependem, continuam com a vida errada, e são então chamados de filhos do maligno. Versículo 39, o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa e a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Então, enquanto a igreja está nesse contexto de sociedade, crescerão todos juntos, os filhos do reino e os filhos do maligno, a boa semente e o joio. Mas o joio que envergonha a igreja e que fere a santidade de Deus, o texto diz que esses escândalos no final serão o quê? Reunidos. Porque a igreja que o Senhor vai levar é a igreja sem manchas, sem mácula. É a igreja composta pela boa semente. Pecadores sim, mas pecadores arrependidos. Pecadores que têm o temor de Deus. Pecadores que têm medo de zombar do Senhor. Mandará o Filho do Homem, que é o Senhor Jesus, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Versículo 42, os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos, a boa semente, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Falou também da parábola do grão de mostarda. Mateus 13, 31, 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. E crescida, é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Essa parábola fala da fé cristã, uma fé que começou o quê? Pequenininha. Alguns discípulos seguindo a Jesus. E hoje, em 2025, a fé cristã está espalhada pelo mundo inteiro. Esta fé, o cristianismo, que em Cristo começou, pequeno, um grãozinho
de mostarda. Essa comunidade de fé pequena, esses seguidores poucos, que mal dava para encher uma mão, hoje virou uma árvore que abriga aqueles que procuram sombra, descanso, consolo, conforto. Aquele grãozinho de mostarda, alguns seguidores que creram em Jesus, o cristianismo tornou-se uma grande árvore. O mundo inteiro nos conhece, o mundo inteiro ouve falar de Jesus e de seus seguidores. O texto, quando fala, entendeste todas essas coisas, fala também da parábola do fermento, Mateus 13:33, que diz assim: disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. A parábola do fermento, ela fala desse crescimento que transforma primeiro a pessoa. E uma pessoa transformada, então ela começa a contribuir para a transformação da sociedade. É a parábola do fermento. Você recebe a mensagem e essa mensagem vai dominando toda a sua vida. E depois que ela cresceu totalmente em você, então você começa a transbordar. Você começa a dar o bom testemunho. E esse fermento que já fez você crescer é o fermento que alcançará outros na sua família, no seu círculo de amizade, na sociedade onde você está inserido. É a parábola do fermento. É o evangelho que primeiro cresce em você. E a partir do momento que ele cresce em você, a partir da sua vida, ele vai visitar a vida de outras pessoas. É esse fermento que fez de um grupo de algumas pessoas seguindo a Jesus para essa multidão de cristãos espalhados pelo mundo inteiro que temos hoje. Também falou da parábola do tesouro escondido. Mateus 13:44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. A parábola do tesouro escondido, ela fala da descoberta acidental do reino. Se o tesouro está escondido, é porque tinha que ser achado. Então, quem achou, não sabia que estava ali. Está escondido, então achou de forma acidental. Então, são aqueles que não nasceram no contexto de uma família cristã. São aqueles que não nasceram no contexto de uma família evangélica. São aqueles que talvez nunca pisaram dentro de uma igreja evangélica, mas de forma acidental encontram o reino. E quando encontram, descobrem um grande tesouro e trocam tudo aquilo que conheciam acerca da vida por esse tesouro que são os valores do reino de Deus. Mas falou também da parábola da pérola. Mateus 13:45-46. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. A descoberta do reino como algo de grande valor,
Aí já estamos falando de pessoas que nasceram no lar cristão. A pessoa que já sabe que tem um tesouro. Aquele homem negociante de pérolas, ele não tinha dúvida que a pérola existia, mas ele estava em busca de um valor maior dessa pérola. Eu sei que tem. Então é quando a pessoa nasce na família cristã, a pessoa nasce na família evangélica. Ela desde bebezinho é apresentada aqui no altar, e às vezes os irmãos postam aí fotos de vocês pequenininhos, né? E vocês dizem, olha ali, olha o Lucas, olha a Bia, olha fulano, tudo. Não é? Vocês pequenininhos, vocês cresceram, mas as fotos estão aí, os registros. Então, nasceu numa família evangélica. Esses dias a Evelyn me mandou a foto de uma dessas, foi de Sarinha, né? Que eu apresentei ao Senhor quando bebê. Então, o pastor segurou você no colo quando bebê e apresentou você ao Senhor. Sarinha hoje está moça, né? O tamanho é esse mesmo, não sei, não vai, é só ver a fonte lá, né? Vai ficar o tamanhozinho de Evelyn, mas está uma moça. Então nasceu na família evangélica, nasceu no lar cristão. Então, quando você nasce numa família evangélica, você é informado, olha, se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus você alcança a salvação da sua alma. Então você é informado que tem um tesouro, mas mesmo nascendo de uma família evangélica, cristã, você precisa ter a sua experiência com Deus. E quando você que nasceu numa família evangélica tem a sua experiência com Deus, você que sabia que tinha uma pérola, no momento que você tem uma experiência com Deus, você descobre uma pérola ainda mais valiosa. Porque agora não é o que a sua mãe contou, agora não é o que seu pai contou, agora não é o que seus irmãos contaram, agora é o que você também descobriu. Olha, é verdade, mas é bem maior do que o que me falaram, porque a sua descoberta da fé cristã, a sua experiência com Cristo é maior do que a experiência contada por sua família, porque a sua família conta a experiência deles. A sua experiência é uma pérola ainda maior, porque é sua experiência com Cristo. E o texto diz que entendeste todas essas coisas, e fala então da parábola da rede, que é a parábola de número 7, que está em Mateus 13, 47 e 50. Mateus 13, de 47 a 50, que diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o reino de Deus, o evangelho pregado, é semelhante a uma rede que vai arrastar todo tipo de peixe. Arrastar quem vai ficar na presença de Deus, arrastar quem vai se alegrar com a pregação da palavra, mas a primeira dificuldade vai abandonar a fé, vai arrastar aqueles que também se alegraram com a pregação da palavra, mas as oportunidades apareceram, conseguiu um emprego público, agora comprou um carro e conseguiu comprar uma casinha na praia, as oportunidades vão surgindo e por causa das oportunidades abandona o Senhor. Vai arrastar aqueles que se alegraram com a pregação do Evangelho,
mas por causa de alguns escândalos, vai dizer, aqui não é lugar para mim. Mas a Bíblia diz que a igreja vai crescer o quê? A boa semente e o joio, juntos. Não gostamos de escândalos, mas os escândalos vão acontecer. Não por causa da boa semente, mas por causa do joio. Porque quando o evangelho é pregado, é semelhante a uma rede, traz tudo junto. Mas o que diz ali? Os pescadores vão separando. Peixe bom vai para o cesto, vai para o céu. O peixe ruim é lançado fora. Veio do mundo e volta para o mundo. Veio do mundo e volta para o mundo. Então eu não posso abandonar a fé por causa de algum escândalo, se a palavra diz que os escândalos vão acontecer. A rede de Deus recolherá todo tipo de peixe, até porque todos terão que ouvir a pregação do Evangelho. E aí virá o fim. Todos terão que ouvir. Então vai arrastar todo tipo de peixe. Então essa é a explicação do versículo 51. Entendestes todas essas coisas? Aqueles que ouviam Jesus falar responderam o quê? Sim. Agora eu pergunto a vocês, os ouvintes desse tempo, os irmãos entenderam todas essas coisas? Os irmãos entenderam todas essas coisas? Um sim bem fraco, hein? O povo daquele tempo respondeu o quê? Sim, está escrito ali, ó. Entenderam todas essas coisas? Responderam o quê? Sim. Pergunto nesse tempo, 9 de fevereiro de 2025, lemos aqui as parábolas, 7 parábolas. Os irmãos entenderam todas essas coisas? Sim. Vamos então para o versículo 52. A explicação do versículo 51 são as parábolas. E o que o versículo 52 quer ensinar para a gente? Diz o versículo 52. Então, a partir da resposta do povo, sim, entendemos todas essas coisas. Então lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus. E aí o texto está falando de conhecedores da lei, mas conhecedores da lei que pertencem ao reino dos céus. Porque há muitas pessoas que querem falar de Deus, que querem ensinar acerca de Deus, mas com uma vida podre, uma vida corrupta, uma vida de ganância, uma vida onde, usando a palavra, querem enganar o povo, roubar o povo, manipular o povo, alcançar votos do povo para esse e aquele político. São estudiosos da lei, mas que alimentam a si mesmos. Então o texto fala de escribas versados no reino dos céus, estudiosos da lei, mas que pertencem ao reino de Deus. Então lhes disse, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a quê? A um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas
e coisas velhas. Então, um estudioso, um conhecedor da lei de Deus, e que também é um crente em Jesus, um conhecedor da lei, mas também pertence ao reino, ele é semelhante a um pai. E os ouvintes são filhos que aprendem coisas novas, coisas velhas. Coisas novas e coisas velhas. O texto então fala da fé cristã e os ensinamentos de Jesus, que compõem então seus ensinamentos o Novo Testamento. E os escribas versados no reino de Deus, os estudiosos da palavra, como um pai, ensina seus ouvintes as verdades de Jesus registradas no Novo Testamento. São as coisas novas que são ensinadas. Mas o texto também fala de coisas velhas. O texto fala da fé dos judeus, da fé dos hebreus, a fé registrada no Velho Testamento, que é interpretado por Jesus no Novo Testamento. Então, tudo aquilo que o Velho Testamento ensina, Jesus com a própria vida o interpretou no Novo Testamento. Então, quando a gente ouve a pregação da palavra de Deus, a gente recebe daquele que é um estudioso da palavra, mas também é crente, porque pregar a palavra não significa que estamos ouvindo de uma boa fonte. Há muitos que pregam a palavra e são podres, corruptos, usam da palavra de Deus para o seu próprio proveito, usam da palavra de Deus para enganar o povo, manipular o povo, e alguns usam da palavra de Deus até para alcançar votos para elegerem candidatos, manipulando o povo. Mas há estudiosos da lei, como diz o texto, escribas versado no reino dos céus. São pregadores, mas também são crentes. São pregadores, mas não são gananciosos. São pregadores, mas são pessoas de bom testemunho, porque são estudiosos da lei, mas são estudiosos versados no reino dos céus. E quando ensinam acerca da lei de Deus, tanto as coisas novas, que são as verdades do Novo Testamento, tanto as coisas velhas, que são as verdades do Velho Testamento, ensinam como um pai. Como um pai. O Novo Testamento é a interpretação do Velho Testamento em relação às doutrinas da fé cristã. Concluo, então, o meu sermão e considero um milagre ser 8h42, porque eu nunca preguei tanto e nunca li tantos textos e o relógio não passou. Deus operou um grande milagre hoje. Eu prego 3 versículos, dá 2 horas, eu preguei um monte de coisa que nem passou, nem deu 9, então um milagre aquilo dali. Mas concluo dizendo, a fé não é apenas aquilo que você aprendeu, mas
a fé é também aquilo que você continua aprendendo. A fé não é apenas aquilo que você aprendeu, mas a fé é também aquilo que você continua aprendendo. Qual a importância de entendermos isso? Nós temos, no contexto mundial, pessoas matando pessoas por causa daquilo que elas aprenderam com o Velho Testamento. E ali pararam. Mas o que a Bíblia ensina para nós? E olha a ordem que ela ensina. Bota aí o texto que estamos pregando. Pode botar o outro versículo, 52. Olha a ordem que a palavra ensina. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus, um conhecedor da lei, um pregador crente, versado no reino dos céus, é semelhante a um pai de família. Então, um pregador fiel a Deus, quando ele fala, é como se fosse um pai falando, orientando seus filhos, que tira do seu depósito, do conhecimento que tem, coisas o quê? Novas e coisas velhas. Então, a ordem natural seria o quê? Tirar do seu depósito coisas velhas e coisas novas. É a ordem natural. Velho Testamento, Novo Testamento. Mas em Cristo, o Novo Testamento é a interpretação do Velho. Então, a minha base doutrinária está onde? Nas coisas novas, em Cristo, aquele que interpretou o Velho Testamento ensinando e vivendo. Por isso que tira-se das coisas novas, mas também, uma hora ou outra, a gente dá uma olhadinha lá no Velho Testamento, né, pastor Walter? E tira grandes verdades das coisas velhas. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos, diante de tudo que ouvimos, tomarmos posse dessas verdades. O tema da mensagem: coisas novas e coisas velhas. Coisas novas são os registros dos ensinamentos de Cristo que estão no Novo Testamento, e os ensinamentos de Cristo e a vida de Jesus é a interpretação de tudo que foi ensinado no Velho Testamento. Que nós possamos, diante de tudo que ouvimos, os ensinamentos das parábolas, o ensinamento acerca de Jesus, comparando um estudioso das leis de Deus, mas também é um crente, é um estudioso do reino. Quando ele ensina, ele fala como um pai, porque quer o bem de todos vocês. Não há, por parte daqueles que ensinam, mas também são crentes, não há uma segunda intenção. A intenção é só uma: é que você viva e seja feliz, é que você se arrependa dos seus pecados, é que você obedeça a Deus, é que você construa uma nova história. Não há uma segunda intenção. Por que o Senhor está falando isso? Não há uma segunda intenção. O interesse é único, é que você se aproxime cada vez mais de Deus. Um pregador crente, estudioso acerca do reino, esse pregador só depende do próprio Deus e do próprio reino. É muito bom quando a gente recebe o amor do povo, mas dependemos só de Deus e do reino de Deus. Então, quando pregamos, falamos como um pai que quer o bem dos seus filhos. Não há uma segunda intenção, a não ser que vocês vivam bem. Nenhum outro interesse tenho em relação à vida de vocês. Porém,
as doutrinas da Igreja de Cristo têm como base o Novo Testamento, que é a interpretação pelos próprios ensinamentos de Cristo e pela própria vida de Cristo acerca do Velho Testamento. Que em paz possamos ir até a cantina, e os que não forem, que em paz os irmãos possam retornar para a casa de vocês. Vamos fechar os olhos, vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus, e nesse momento temos a oportunidade de estarmos tomando algumas decisões, se assim o Espírito de Deus estiver orientando você. Feche seus olhos. Se nesta noite ao ouvir a palavra de Deus, Deus falou ao seu coração, se nessa noite você se arrepende dos seus pecados, se na noite de hoje você quer publicamente confessar Jesus como Senhor e Salvador, eu gostaria de orar por você. Tem alguém nessa noite que está entregando a vida para Jesus? Levante sua mão. Pastor, eu confesso Jesus como Senhor e Salvador nesta noite. Levante sua mão. Há alguém que está afastado e quer se reconciliar? Pastor, creio em Jesus, mas me afastei. Quero me reconciliar. Quero voltar a servir. Levante sua mão. Quero orar por você. Tem alguém assim? Que está afastado, quer se reconciliar? Ainda pergunto, tem alguém que crê em Jesus e quer se preparar para o batismo? Pastor, eu creio em Jesus e quero me preparar para o batismo e ser membro da igreja. Levante sua mão. Quero orar por você. Tem alguém assim? Que crê em Jesus e quer se preparar para o batismo? Pergunto ainda, tem alguém que está em plena comunhão? Pastor, está tudo certinho comigo, mas eu sinto de Deus que devo congregar aqui, devo servir aqui. Então tem alguém que está em plena comunhão e quer servir a Deus nessa igreja? Levante sua mão. Quero orar por você. Tem alguém assim? Nós vamos encerrar convidando os aniversariantes do mês de fevereiro. Se você está comemorando aniversário em fevereiro, saia do seu lugar, venha à frente, venha agradecer a Deus por mais um ano de vida. Se você tiver algum motivo de oração e queira colocar esse motivo no altar do Senhor, saia do seu lugar, venha à frente, coloque esse motivo que está no seu coração no altar do Senhor. Vamos apresentar a Deus o que você está trazendo no seu coração. Se você orou por algo e Deus te deu a resposta, venha agradecer pela resposta de Deus na sua vida. Pastor, orei por um motivo e Deus me deu uma resposta. Venha agradecer por essa resposta de Deus na sua vida. E se você tiver qualquer outro motivo que o pastor não mencionou, mas você quer colocar no altar esse motivo que está no seu coração, saia do seu lugar, vem aqui, coloque no altar do Senhor. Vou convidar o pastor Walter Corrêa, que estará orando. Sim, minha querida. Então, a Mel está aqui agradecendo porque ela passou para a faculdade de Direito. Uma advogada aí, hein? Então, o pastor vai orar pelos motivos que os irmãos estão trazendo. A Mel compartilhou, esse a gente sabe. E também abençoa o povo encerrando o culto, tá bom? Vamos ficar em pé, irmãos. Deus, obrigado por tua presença aqui entre nós nesta noite, abençoando as nossas vidas, falando ao nosso coração, despertando, Deus, sentimento de gratidão em nosso coração ao Senhor.
ó Deus, e fazendo-nos humildes diante do Senhor, sabendo que tudo vem das tuas mãos, todas as bênçãos temos recebido do Senhor, reconhecendo, Deus, que o Senhor tem derramado sobre as nossas cabeças, das janelas dos céus, bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Ó Deus, não merecemos nada do Senhor, mas nos colocamos diante do Senhor como necessitados da tua presença, das tuas bênçãos. Não podemos viver sem o Senhor. Ó Deus, o Senhor é a razão da nossa vida, da nossa existência, e assim, ó Deus, nós temos dedicado a nossa vida ao Senhor. Obrigado, Deus, pelo que vimos e ouvimos nesta noite. Continua falando ao nosso coração, ó Deus, e nos mantendo interessados em crescermos no conhecimento do Senhor, em incrementarmos a nossa comunhão com o Senhor através da tua palavra e da oração. Ó Deus, continua falando ao nosso coração, dando-nos uma noite abençoada de descanso, dando-nos uma semana de bênçãos e vitórias. Que os cultos deste dia, o dia do Senhor, tenham nos preparado nesse sentido, para uma semana vitoriosa diante do Senhor. Ó Deus, agora apresentamos ao Senhor as pessoas que estão aqui, que fazem aniversário, que completam mais um ano de vida. Ó Deus, obrigado por essas vidas tão preciosas. Continua abençoando, ó Deus, estas vidas preciosas, mantendo-as na presença do Senhor, em comunhão com o Senhor, dando-lhes vitórias sobre o pecado, sobre a sua natureza má e pecaminosa, ó Deus, e guardando-nos do pecado e de todo mal neste mundo perverso e corrompido. Ó Deus, a irmã Mel, que passou no vestibular e vai estudar direito, ó Deus, que ela seja abençoada pelo Senhor, ó Deus, e esteja assim sendo preparada pelo Senhor mesmo, para servir ao Senhor com eficiência, com fidelidade, dependendo em tudo do Senhor. Aqueles que fazem aniversário de casamento, ó Deus, obrigado pelas famílias de cada um deles. Ó Deus, quanta bênção nós temos para agradecer, quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Ó Deus, continue então nos abençoando, ó Deus, e cuidando de cada um de nós. Dá-nos vitória, ó Deus, sobre as ciladas malignas. Dá-nos vitória, ó Deus, sobre este mundo mau, perverso, separado do Senhor. Dá-nos uma vida de santidade, com a qual glorifiquemos o nome do Senhor e sejamos usados para levar vidas aos pés do Senhor Jesus. Obrigado por tantos quantos ouviram a mensagem desta noite, presentes aqui ou através da nossa transmissão. Ó Deus, continua falando ao coração de todos. Ó Deus, são mensagens que poderão ser acessadas a qualquer momento, ó Deus, e que sirvam para levar pessoas aos pés do Senhor. Ó Deus, obrigado então por todas as bênçãos, obrigado por nossas crianças, obrigado pela cantina, ó Deus, na qual vamos nos servir agora. Ó Deus, obrigado assim por todas as bênçãos. Leva-nos para os nossos lares, abençoe cada pessoa presente aqui. Ó Deus, acompanha-nos até aos nossos lares e dá-nos mais uma vez, rogamos, uma semana de bênçãos e vitórias em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor que habita em nós, seja, ó Deus, sobre todo o teu povo em toda a terra, sejam sobre a nossa igreja e sobre as nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor.